Olá pessoal, tudo bem? Então vamos resolver uns exercícios que envolvem números racionais, tá? Antes de assistirem essa aula, vocês devem ter assistido, tá? Ou melhor, vocês deverão ter assistido, né? A aula do positivo, ok? Então, quando eu falo em número racional, pessoal, número racional vocês já viram que nada mais é que todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. E é um número racional, certo? Nós vamos começar a resolver os exercícios lá do caderno de atividades da página 15, tá? Da página 15, tá? Nós vamos começar por esse exercício aqui, ó. Por exercício 1, tá? Ele fala assim, ó. Observe a imagem a seguir, os números que indicam o tamanho de alguns animais marinhos. Aí eu tenho tubarão-baleia, 18,8, tubarão-frade, lula gigante, cada um com seus respectivos tamanhos, tá? Aí ele fala o seguinte, na letra A, quais desses números são inteiros? Vamos analisar então, pessoal, quais são os números inteiros. Nós já estudamos números inteiros, né? Os números inteiros vão ser quem, então? O 12, certo? Mais quem? O 8, né? E o 7, que se repete duas vezes. Então, vai ser apenas esses três números inteiros, certo? O restante não é. Beleza? Na letra B ele fala o seguinte, escreva os demais números na forma de fração. Pessoal, vamos começar então pelo 18,8. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 188 dividido por 10, tá? Professor, como você sabe, como que dá para saber que é dividido por 10? Pense comigo, ó. Tenho quantas casas depois da vírgula? Uma. Então é um zero. Então é por 10, tá? Se fosse duas casas, seria por 100, tá? Aqui dá para eu simplificar o quê? Por 2 e aqui por 2. Vocês concordam? Então, 188 dividido por 2, certo? Que vai dar o quê? 94. E 10 dividido por 2, que vai dar 5. Beleza? Qual que é o próximo número que dá para eu escrever, né? A forma de fração. Vamos lá. 12,27. Ó, todos os números. Então, ó, 12, 27. Agora dividido por quanto? Por quanto? Por 100. Por que 100? Ó, duas casas depois da vírgula. Então, dois zeros. Tá? Nesse caso aqui não dá para eu simplificar. Então, eu não simplifico. Beleza? Qual que é o outro? 9,8. Então, isso aqui é a mesma coisa que 98 dividido por quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, por 10. Tá? Dá para eu simplificar? Dá. 98 por 2 e 10 por 2, certo? 98 dividido por 2 vai dar o quê? 49. 10 dividido por 2 vai dar 5. Lembrando, pessoal, que se eu divido aqui em cima por 2, embaixo também tem que ser por 2, tá? Em cima e embaixo tem que ser dividido pelo mesmo número, ou seja, os números iguais. Tá? Isso eu posso fazer na matemática, desde que os dois números sejam iguais que eu estou dividindo. Próximo, 6,5. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que 65 dividido por quanto? Ó, quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, é por 10. Beleza? Dá para eu simplificar? Dá. Por quanto? Por 5. Né? Então, 65 dividido por 5, isso aqui vai dar quanto? 13 dividido por 10 dividido por 5 vai dar 2. Beleza, pessoal? Tá? Então, ó, aqui uma casa depois da vírgula, 10, né? Um zero. Duas casas depois da vírgula, 100, dois zeros, porque é duas casas. Uma casa, beleza? Já devem estar pegando a manha em resolver isso aqui, vocês. Vocês são espertos. 2. O 2 fala o seguinte, represente os números racionais como duas frações diferentes.
Então, ó, o 5,5 ele quer que represente em duas frações diferentes. Pessoal, ó, primeiro, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que o quê? 55 dividido por quanto? Por 10. Opa, já representando em uma, tá? E também, o que dá 5,5? É o quê? 11 dividido por 2. Certo ou não? Então, isso é igual a isso e isso é igual a isso. Beleza? Então, esse é o item A. No item B, eu tenho aqui, ó, menos 0,36. Opa, agora é um número negativo, hein, pessoal? É um número negativo. Então, raciocinem comigo. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Né? Então, ó, menos 0,36 é a mesma coisa que o quê? Menos, porque é não negativo, né? 36 dividido por quanto? Por, ó, uma, duas casas depois da vírgula, dividido por 100. Beleza? E a gente pode falar que menos 0,36 é também o quê? O que dá 0,36, pessoal? 0, mesma coisa que o quê? É negativo, né? Eu sei, tem que ser negativo. Mesma coisa que 9 dividido por 25, tá? Aí tem que ser por tentativa, tá, pessoal? Por aproximação. Então, vamos lá. Vamos lá agora para o item C. Item C é 15, tá? Vamos então representar de duas formas. Opa, 15 é a mesma coisa que o quê? Que 15 dividido por 1, não é? E 15 é a mesma coisa que o quê? Sei lá, 45 dividido por 3, certo? Beleza? Item D. Item D. O item D é 2,2. Então, 2,2 é a mesma coisa que o quê? Que 22 dividido por 10. Vocês concordam? Né, ó, 22, quantas casas depois da vírgula? Uma, né? 10. E nós podemos falar também que 2,2 é a mesma coisa que... O que dá 2,2? Se fosse 10 dividido por 2, 10 dividido por 5, daria 2. Então tem que ser um número um pouquinho maior. Então quem? O 11 no caso, né? 11 dividido por 5. 11 dividido por 5 vai dar o quê? 2,2. Beleza, pessoal? Sim ou não? Agora eu vou voltar com vocês lá na apostila, tá? Agora eu quero ir com vocês, só um minuto aqui, que ele não quer parar, meu pedestal, né? Lá para a apostila, certo? Lá na página 27. Então peço desculpa, tá, pessoal? Aqui pelo celular quase caiu. Página 27. Agora eu vou lá tá lá na apostila. Exercício 5. Exercício 5. Ele fala o seguinte: escreva cada número racional a seguir na forma de uma fração irredutível, tá? Ou seja, quando ele fala irredutível é que não dá para simplificar mais. Ó, o item A, por exemplo, 0,28, tá? 0,28, não 25, né? Então, ó, 0,28. Isso aqui é a mesma coisa que o quê, pessoal? Ó, 28 dividido por quanto? Por 100. Quantas casas depois da vírgula? 2, né? Então, por 100. Aí, o que eu faço? Eu simplifico. Eu posso tanto começar aqui, por exemplo, pessoal, por um 2, ou já posso ir direto por um número maior. Aqui, ó, dá para perceber que dá por 4 e dá por 4. Então, 28 dividido por 4 dá 7. 100 dividido por 4 dá o quê? 25. Então, ó, perceba que não dá para eu simplificar mais. Então, essa aqui é a forma mais simplificada, tá? Não, ou seja, uma fração irredutível, tá?
Ah, professor, mas daria ainda por 7 em cima e por 5 embaixo. Sim, mas lembre que eu falei, tem que ser, para eu simplificar os valores, o valor que eu simplifico em cima tem que ser igual ao valor que eu simplifico embaixo, não pode ser diferente. Senão, não existe isso na matemática, eu não posso fazer isso, tá? Então, aqui já está da forma mais simplificada possível, tá? Letra B. Menos 6,4. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Menos, né? Vai ser negativo. Menos 64 dividido por quanto? Por 10. Tá? Dá para eu simplificar o quê? Aqui vai dar por 2, né, pessoal? Por 2, por 2. 64 dividido por 2 vai dar o quê? Então, negativo, né? Menos 32 dividido por 5. Dá para eu simplificar mais? Não dá, né, pessoal? Aqui, ó, por 2 aqui não dá. Por 3 não dá. Por 4, daria por 5. Aqui dá por 5, mas aqui em cima não dá por 5. Né? Então, essa é a forma, né, mais simplificada possível. Letra C. Na letra C, eu tenho o seguinte, menos 0,05, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Negativo, né? Número negativo, 5 dividido por 100. Tá? Então, isso aqui dá para simplificar por quanto? Por 5 em cima e por 5 embaixo, certo? 5 dividido por 5, lembrando que isso aqui é negativo, 1. 100 dividido por 5 vai ser 20. Dá para eu simplificar mais? Não. Ah, professor, daria por 1. É, mas por 1 continuaria o mesmo número, vocês concordam? 1 dividido por 1, 1. 20 dividido por 1, 1. Então, não tem mais o que eu fazer. Beleza? Item D. Item D. Seria 0,004. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que 4 dividido por 100, não é? Por 100. Opa, por 100 não, por 1000, né? 3, caso depois da vírgula, 1, 2, 3, 3, 0, 1000, tá? Por quanto que vai dar para simplificar isso? Ah, daria por 2. Ó, eu vou fazer duas vezes por 2, tá? Então, ó, 4 dividido por 2, 2. 1000 dividido por 2, 500. Só que aí vocês concordam que dá para simplificar por 2 ainda? Sim ou não? Dá, né? 2 dividido por 2, 1. 500 dividido por 2, 250. Agora não dá mais, tá? Só que vocês percebem, ó, 2 e 2, daria para eu fazer direto por 4? Professor, tem problema fazer simplificar por 2 e depois por 2? Não tem problema. Mas poderia simplificar por 4 direto? Poderia, tá? Item E. O item E eu tenho 0. Pessoal, 0. O que daria 0? Sei lá. 0 dividido por 10. Quanto que é 0 dividido por 10? 0. Vocês concordam? Eu tenho 0. 0 reais. E chego na sala de aula e vou dividir por 10 pessoas. Cada um vai ficar com o quê? Com 0. Tá? Então, 0 dividido por 10 é 0. Beleza? Tem como eu simplificar? Não. F. Vou ter aqui menos 1,5. Então, isso é igual ao quê? 15, né? Dividido por quanto? Por 10. E lembrando que isso aqui é o quê? Negativo. Aqui, ó, negativo. Beleza? 15 dividido por 10. Tá? Dá para eu simplificar por quanto? Por 5, né? Por 5 e por 5. Lembrando que vai ficar negativo. 15 dividido por 5 vai dar 3. 10 dividido por 5 vai dar 2. Menos 3 menos. Tá? Beleza? Aí na bolinha assim de baixo ele pergunta o seguinte. Quantas frações podemos escrever para representar um número decimal? Vixe, infinitas, pessoal. Infinitas. Né? Infinitas. Beleza? Sim ou não? Tá? Vamos fazer o exercício 6 também. Aproveitar que a gente já está nesse assunto. Vamos fazer o exercício 6 também. Né? Exercício 6. Então, ele dá aqui, ó, a fração decimal. Ele dá aqui a fração irredutível.
e ele dá o número decimal. Certo? Então vamos preencher o que ele dá. Ele dá aqui 1/5, tá? Ele dá aqui 60 dividido por 100. Ele dá aqui 0,02 e ele dá, tá, deixa eu só separar aqui, né? E ele dá aqui 15 dividido por 10. E ele fala assim nesse exercício, vamos ver se eu preenchi certo, ele dá isso, dá isso, dá isso, dá isso. Beleza. Pessoal, ele fala assim nesse exercício, ó. Complete cada linha da tabela com diversas formas de representar um número. Então vamos começar. Ó, isso aqui é a fração irredutível, não é? Ou seja, uma fração que não dá para eu simplificar mais que isso. O que é 1 dividido por 5, pessoal? Não é? Não é 1 dividido por 5? Então, o número decimal disso aqui vai ser o quê? 0,2. Porque 1 dividido por 5 é 0,2. Tá? Representar isso aqui numa fração decimal. Ou seja, uma fração que se eu tivesse simplificado chegasse nisso aqui, por exemplo. Sei lá, 2 dividido por 10. Vocês concordam? Aqui, ó. Se eu simplificasse isso aqui por 2 e por 2, 2 dividido por 2, 1, 10 dividido por 2, 5. Tá? Eu poderia, ó, pensar no caminho inverso. Olha que interessante. Se eu multiplico isso aqui por 2 e isso aqui por 2, eu chego nisso aqui, vocês concordam? Ah, professor, mas eu posso fazer isso? Posso, pessoal. Porque eu tô multiplicando em cima por 2 e embaixo também por 2. Então, ó, e eu quero que vocês percebam que isso é igual a isso. Se eu pegar 2 dividido por 10, dá 0,2. E se eu pegar 1 dividido por 5, também dá 0,2. Olha que interessante, tá? Isso é igual a isso. Só que isso aqui é a forma mais simplificada, tá? Então, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, que chegaria nisso, tá? Ah, beleza? Agora isso aqui, ó. Eu tenho 60 dividido por 100. E eu quero chegar na fração irredutível. Então, dá para eu simplificar isso por quanto, pessoal? Olha só, dá para eu simplificar direto por 20. 60 dividido por 20 vai dar quanto? 3. E 100 dividido por 20 vai dar quanto? 5. Certo? Não tem mais como eu simplificar mais que isso. Beleza? E quanto que é 3 dividido por 5 na forma decimal? 0,6 na forma decimal. Beleza? Agora, pessoal, ó, o que dá a forma de número decimal é 0,02. Perceba que é um número pequeno, né, pessoal? O que vai dar isso? Vai ser um número, então, dividido por um número meio grande, vocês concordam? Sei lá, vamos tentar 2 dividido por 100. Opa, 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 é verdade, dá aquilo ali. 2 dividido por 100. Só que ele quer da forma mais irredutível ainda, não é? Então, ó, pensei em 2 dividido por 100. Só que, ó, 2 dividido por 100 dá para eu simplificar, né? E chegar na forma mais, na fração irredutível. Então, ó, se eu simplificar aqui por 2, isso aqui por 2, vai dar o quê? 1 sobre 50. Aí é a fração irredutível. Tá? E chegar numa fração decimal? Ah, já coloquei aqui, mesma coisa que 2 dividido o quê? Por 100, tá? Era só multiplicar, se eu não tivesse pensado nisso aqui, direto 1 dividido por 50, era só multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Beleza? Agora aqui embaixo, ó, 15 dividido por 10. 15 dividido por 10, eu quero chegar na fração irredutível, dá para eu simplificar isso aqui por 5, né, pessoal? Por 5 e por 5. Por 3 não daria. 15 dividido por 5 vai dar quanto? 3. 10 dividido por 5 daria quanto? 2. Tá? E quanto que é 3 dividido por 2? Tenho R$3, vou dividir para duas pessoas. Cada um vai ficar com 1,50, que é o número decimal. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, tá? Bastante. E se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, tá, pessoal? Podem me chamar no privado, eu estou à disposição para atender vocês, ok? Um abração e... Ai, que legal! Beleza? Um abraço.